Centro Universitário Univag. Estamos de volta, 15 horas 6 minutos, quarta-feira, 14 de maio de 2025, hora de Conexões do Conhecimento, um oferecimento do Univag. Mandar um abraço à nossa audiência devidamente posicionada. Chapada dos Guimarães, já choveu hoje, passei por lá. Jairo de Campo Verde. Jairo, obrigada pela companhia, boa viagem para você. Quem mais passou por aqui, deixando sua mensagem? Eduardo, obrigada aqui pelo carinho. E para a gente falar de conexões do conhecimento, analisarmos o mercado de trabalho, falar de repertório com quem entende do assunto, ao meu lado para mais um faleiro de muita informação e conhecimento compartilhado, professor Flávio Fogel. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a toda a equipe da CBN, boa tarde a nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês mais uma quarta-feira. Nós que agradecemos, professor, porque quando o senhor chega aqui é sinal que a gente vai aprender muito, que a gente vai analisar o mercado, que vamos intensificar aí as nossas habilidades ouvindo. O senhor, para quem não sabe, é um grande estudioso do assunto, né, professor? Faz parte da minha área de pesquisa, essa questão do trabalho, de competências, mas também é uma área que qualquer profissional da educação tem e deve pesquisar, né? Com certeza. Ou seja, se numa universidade nós estamos formando, né, os profissionais para atender as demandas da sociedade, do mercado, a gente precisa saber o que está acontecendo na sociedade, no mercado, para bem atender, bem formar. E eu vejo que o senhor é curioso, é inquieto, está sempre fazendo curso, está sempre fora, buscando essa informação. É uma característica muito pessoal, essa busca incessante, não, professor? Tem que ser a educação ao longo da vida, né? A gente tem que se manter atualizado sempre. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, viu, Marcelo? Nós vamos. Olha só, quando eu recebi a pauta, hoje a gente vai conversar sobre competências profissionais. Eu te convido a fazer essa reflexão aqui junto com o professor Flávio Fogel. E a pergunta inicial aqui é o que o futuro exige de nós. E aí, quando eu li, professor, eu num primeiro momento eu pensei, o que o futuro espera de nós? Normalmente é essa frase. O senhor não, o senhor disse o que o futuro exige de nós. Exige. Porque nós estamos falando de um cenário de grandes transformações, né? Transformações tecnológicas, sociais, econômicas que estão mudando radicalmente a forma de se viver em sociedade. E aí hoje nós temos já uma situação, você consulta qualquer empregador, qualquer empreendedor, né? E pergunta para ele qual é a maior dor que ele vivencia hoje no mundo profissional. Ele fala assim, falta de profissionais qualificados. Ouvi isso hoje, professor. Eu ouço todo dia e busco formar gente de uma forma muito bem qualificada para bem atender esses empreendedores, as empresas, as organizações. E olha só, vamos botar um tempero mais nisso. Então existe essa grande dor. Só que nós estamos num cenário de grandes transformações em que essas competências estão em franca transformação. Né? E aí, para buscar fazer uma reflexão com os nossos ouvintes hoje sobre isso, eu trouxe um relatório de 2025 do Fórum Econômico Mundial, que traduzido significa o futuro dos empregos, The Future of the Jobs. Gosto muito dessa informação. Conte-nos tudo. Nós vamos falar sobre esse relatório hoje, né? O que esse relatório traz de cenários diferentes e de competências. De alertas. Né? E alertas, esse programa de hoje, esse bate-papo de hoje é bem para ajudar os nossos ouvintes a parar e falar assim, opa, eu preciso olhar para isso. Né? Até porque, professor, na rotina, com tantos afazeres, aquela sensação que falta tempo, normalmente a gente não dedica um determinado período para refletir, para observar, para implementar no nosso repertório. E quando o senhor senta aqui, o senhor traz sempre
números, estatística, resultados de análises importantes e esse alerta é preciso. Enquanto você dirige aí fazendo as suas coisas, ouve, assiste no YouTube, porque de tanto em tanto tempo, vamos colocar aí, não é, professor? A gente tem que parar e fazer essa reflexão. Se você ficar no olho do furacão direto, as coisas estão passando do seu lado e você não consegue sair daquele ritmo do dia a dia para parar e olhar e falar assim, como é que eu estou nisso? Sim. E fazer um diagnóstico em relação a todo esse contexto. A única coisa que a gente tem certeza hoje, Marcelo, não é que nós vamos morrer, não, é que haverá mudança amanhã. O mundo é muito volátil hoje, então a gente tem que ter um tempo para parar, olhar e falar assim, opa, como é que eu estou me situando nisso? Sim. E trata-se disso, né? E chegou o tempo, vamos fazer isso agora. Vamos. Então já começa a contar para a gente o que esse relatório trouxe aí de alerta importante. Eu acho que assim, só pegando um gancho no que você estava dizendo, assim, é bom a gente planejar e provocar a mudança do que ficar correndo atrás dela, né? Concordo. Então nós estamos falando de competência. O relatório falou das mudanças dos empregos para 2030, né? Bem e está falando de novas competências, né? Então, acho que em primeiro lugar nós precisamos definir o que é competência, né? A gente ouve muito falar assim, competências, skills, né? Soft skills, hard skills. Vamos trabalhar um pouquinho esses conceitos para situar os nossos ouvintes do que a gente está falando de competência. Vamos traduzir também, né? Tem muita gente que até se distancia porque não compreende e agora vai entender. Quando nós falamos de skills, né, nós estamos falando de uma tipologia funcional. Ou seja, que tipo de competência se aplica em diferente contexto. Então você tem o hard skills, que são as competências técnicas. O que são essas competências técnicas? Aquilo que você aprende de conhecimento, de habilidade através de um curso, você aprender inglês, aprender um software, isso são hard skills, competências técnicas. Mas existem também competências emocionais, atitudinais, que são as soft skills, né? Como, então, por exemplo? Forma de liderar, cooperação, né? A criatividade, inovação, resiliência, isso são soft skills. Então nós falamos de skills. Mas também se fala de competência como sendo conhecimento, habilidade e atitude. É verdade. Né? É o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Mas nós estamos falando então aí de estrutura da competência. Então o que forma uma competência completa? Conhecimentos, que é o nosso saber, né? A teoria que está por trás daquilo, o que eu preciso aprender para colocar em prática. E aí entra a prática, que é a habilidade, é o saber fazer. Mas tem algo que é muito importante e que muitas vezes fica de lado para os profissionais e até na formação. Né? Para nós no Univag, inclusive, isso é um diferencial, porque a gente abraça isso com diferencial, que é o atitudinal. Sim. Então é o saber ser, saber como se portar, saber como agir. E aí, se você pegar as competências, você vai olhar que o hard skills está ligado mais a conhecimento e habilidade, né? E os soft skills estão ligados mais à atitude. Mas você vai ter lá também conhecimento que é necessário, né, para você desenvolver uma soft skills. Professor, eu acompanho alguns profissionais da área que utilizam muito essas nomenclaturas e alguns colocam como mais significativa umas que outras. O senhor concorda ou não com essas implementações como se uma fosse mais importante que a outra ou as habilidades elas estão ali no mesmo nível? Então, assim, vamos lá. É importante essa pergunta para a gente esclarecer nossos ouvintes. As duas são importantes. É que antes o soft skills era meio ignorado. Né? Por quê, professor? Porque você pensava no soft skills só quando você estava numa posição mais de gestão no passado. E hoje, qualquer profissional, em qualquer área que ele atua, independente do nível, né, ele precisa de soft skills também. Ele precisa saber trabalhar de forma cooperativa, ele precisa ser resiliente, ele precisa ser criativo, inovador, né? Então, isso está ligado às soft skills. Então, as soft skills ganham importância maior. Não adianta nada você ter excelentes habilidades técnicas, mas não saber trabalhar em equipe.
Concordo. Né? Não saber se adaptar a um momento de mudança. Né? O cenário hoje muda muito rápido, então é importante que o profissional seja resiliente. Uhum. Então as competências emocionais, as soft skills ganham importância nesse cenário. Né? Mas as habilidades técnicas, porque não adianta nada você ter excelentes soft skills, mas nenhuma competência técnica. Você pode até enganar um pouco, mas chega uma hora que não vai enganar tanto. Não vai mais para frente. Esse profissional que eu vi recente, ele justamente colocava em destaque a hard como uma prioridade. Aí eu assisti, absorvi ali o que eu entendi ser pertinente, mas eu tinha uma Mas não visão... tem consenso nisso. A sua pergunta é boa, porque alguns colocam as soft skills em mais evidência e outros as hard skills. Você precisa das duas. Né? Não tem como você sobreviver no contexto profissional de hoje sem as duas. Agora, não adianta você ser um excelente profissional em termos técnicos e ser zero em habilidade emocional. Você não vai progredir. Não Né? mesmo. Não. É o ilusão, cenário né? hoje demanda que você tenha um atitudinal diferenciado. É disso que nós estamos falando. Então, acho que assim a gente consegue esclarecer o que é competência, né, para a gente entrar depois num cenário de mudança. Perfeito. E olha, eu já tenho um ouvinte aqui pedindo para a gente disponibilizar, explicando aí a hard skill e a soft skills também. Vou pedir ao professor Flávio se puder soltar nas redes sociais dele. Aí Podemos. Vocês entram lá, tem gente aqui já querendo dar um print nesse conteúdo do senhor. Vamos mandar um abraço aqui ao Leonardo, nosso ouvinte. Vamos combinar, a gente pode fazer até um artigo sobre isso, colocar aqui na CBN. Eu acho, né? professor. É uma boa. Obrigada pelo comentário aí. Leonardo está dizendo que é muito interessante, que está traduzindo realmente o que são essas habilidades. Está ouvindo a gente. Um abraço. Ótimo. Bom, e agora então vamos falar da mudança, né? Vamos embora. Então, o que o relatório fala sobre mudança? Primeiro, a gente precisa contextualizar esse relatório. Esse relatório é uma pesquisa feita pelo Fórum Econômico Mundial que envolveu 803 empresas líderes globais em seus setores, de 27 diferentes setores da economia, e em 45 economias, 45 países, que abrangeram países envolvidos e emergentes. Sim. Então veja que é uma pesquisa bastante ampla, né? Então, juntas, só para vocês terem uma ideia, essas 803 empresas empregam mais de 11 milhões de pessoas. Muita gente. Então é uma pesquisa relevante. Muito bem. O que esse relatório fala? Que até 2030, né, o mundo vai continuar vivendo mudanças muito grandes no cenário dos empregos, né? E 22% dos empregos atuais, né, sofrerão substituição ou transformação até 2030. Ele coloca um cenário projetado de 170 milhões de novas ocupações criadas, mas 92 milhões de ocupações eliminadas. Olha aí. A proporção aí, não é, professor? Vai gerar mais emprego. Mas será que para esses novos empregos você tem a competência necessária? Já que nós estamos falando de novas competências. E é essa a questão. Nós estamos num cenário de transformação que começa a exigir novas competências. E quais são os motores dessa transformação que a gente precisa se ligar para daí sair as novas competências e começar a se ligar no que precisa. E olha, esse relatório ele aponta essas transformações até 2030, ou seja, 5 anos, é logo ali. Para implementar, já vai aprendendo aqui e se conectando com o tema, com os assuntos, não é, professor? E aí fala de futuro dos empregos, mas é para 2030, são 5 anos, está logo coisa... ali. É um suspiro, é um piscar de olhos. Porque parece que a gente está falando aqui, rápido. E lembra da família Jetsons, lá, que era lá no fundo, mas é daqui, ó, 5 anos. Rapidinho. Né? Aí assim, ó, o relatório traça alguns motores importantes para essa transformação. Então ele fala dos avanços tecnológicos. Então 86% das empresas acreditam que os avanços tecnológicos, seja inteligência artificial, ciência de dados, ou seja, big data, automação, é o que vai transformar e o que está transformando o cenário do mundo do trabalho.
66% apontou a questão da transição verde. Então, toda essa questão de sustentabilidade, novas energias renováveis, né, também está transformando o cenário. Nós vivemos também, e foi apontado por essas empresas, uma fragmentação geoeconômica muito grande. 53% das empresas apontaram isso. Explica para quem não sabe o que é essa fragmentação geoeconômica, professor. É isso que você está vendo, de guerras, de atritos, de tarifaços, de Trump brigando com a China, de China respondendo ao Trump, é esse cenário, né? E aí isso transforma, mas eu estou aqui em Cuiabá trabalhando, será que isso vai me afetar? Vai, que muitas vezes essas empresas e esses países que estão sofrendo essas transformações ou esses embates são concorrentes ou não, são compradores, por exemplo, do agro aqui em Mato Grosso. Perfeito. E isso afeta aqui também, né? E você, em sendo um profissional global, você pode começar a olhar aonde é melhor eu me deslocar e trabalhar, né? Isso eu acho muito interessante. Eu estava vendo meus alunos de TI. Eu tenho aluno de TI que está buscando a cidadania digital, sabe aonde? Na Estônia. Mas longe, hein? Colada na Rússia, participando da Europa. Mas sabe por quê? Com a cidadania digital, ele consegue trabalhar de home office aqui na Europa. Como é que faz para conseguir uma cidadania? Tem que entrar lá na cidadania digital, no consulado, na embaixada da Estônia, e tem todo o trâmite para isso. Mas olha o que a gurizada já está vendo, né? Olha, eu preciso atuar, eu preciso ser um profissional global. Eu não sabia nem que existia a cidadania digital. Eu estou ouvindo pela primeira vez aqui. A Estônia foi pioneira nisso. Alguns outros países estão começando a criar agora, mas a Estônia, né, que fica ali na Europa, coladinha ali nos países nórdicos e na Rússia, foi a primeira. E quem pode pleitear, professor? Profissionais liberais, profissionais de TI são os que mais têm buscado, né? Mas nós podemos buscar. Nós não vamos ter cidadania para morar na Europa, mas para trabalhar é possível. É claro, tem custo, né? Você tem custo de ter um contador lá fora, tudo isso. Mas tem é um investimento. Mas é uma porta que se abre, né? É o pensar local e agir global, né? E aí o repertório também aumenta, né? Sim, sem sombra de dúvida. Então, veja, nós estamos falando da fragmentação econômica também, incertezas econômicas, né, minha gente? Custo de vida aumentou no mundo, inflação está aí sempre oscilando no mundo todo, poder de compra, né? Você ter capacidade, as empresas terem capacidades de olhar onde é mais eficaz, mais interessante, ter o melhor custo-benefício atuar, vai impactar o emprego também. E por fim, envelhecimento profissional. 37% das empresas apontam o envelhecimento profissional, o envelhecimento populacional como uma questão relevante, né? E isso faz emergir, ganhar mais importância todos os setores ligados ao cuidado, né? A saúde, tudo isso. Ao envelhecer. Sim. Professor, o senhor trouxe já informações no início que dão aquela assustada, não, professor? Será que a gente está preparado para esse movimento de mudança intensa? Nós vamos assustar mais um pouco, porque a gente não está tão preparado, não. Vamos me acomodar aqui. Mas olha, isso aqui não é para assustar, na realidade é para cair a ficha e dar um chacoalho que a gente precisa se mexer e se capacitar. Esse é o intuito, né? É uma coisa para ser positiva no final. Olha o que o relatório fala, 63% dessas empresas dizem que a falta de competência é o maior obstáculo para elas se adaptar ao novo contexto, ou seja, falta gente com as competências necessárias, né? Esse estudo também fala o seguinte, que 40% das competências que são exigidas hoje para um profissional devem mudar até 2030. Então, perceba, é só altamente capacitado. 40% que você tem de competência, você tem que correr atrás de buscar novas. E olha que ele fala também, 59% da força global vai precisar de requalificação, de hoje até 2030. É bem significativo. Mais da metade da força de trabalho global precisa de requalificação. Pensando nesse cenário novo de transformação dessas motores de transformação que a gente acabou de falar. Ou vai ficar para trás. E diz ainda o seguinte, que 11% da população mundial, ou seja, da força de trabalho mundial,
vai ficar sem acesso às oportunidades de requalificação. Isso significa, Marcela, que se a população mundial fosse 100 pessoas, 59 delas precisariam se requalificar e 11% ficaria sem acesso, ficaria no limbo. É desafiador esse cenário, né? É bastante, professor. Eu estou aqui pensando, o senhor vai explicando e eu vou imaginando aqui os ouvintes no trânsito, assistindo, pensando, caramba, eu não estava preparado para essa informação. Como é que eu faço hoje para já dar o primeiro passo? Porque a mudança ela é inevitável. Então, mas se a gente está falando para 2030, que bom que você está sabendo isso hoje. Ouviu e tem aqui? 5 anos para correr atrás. Ó. Mas comece a correr atrás, é importante. Né? Eu queria aproveitar também e começar a falar com os nossos ouvintes sobre quais são essas competências para o novo cenário, né? Então, essas empresas também apontaram, os especialistas também apontaram quais são as competências mais relevantes em ascensão para esse novo cenário de transformação. E, então, professor, só antes do senhor trazer esses detalhes, quando o senhor diz isso, muita gente competente nos ouve, que tem uma boa formação, que tem esse interesse contínuo, né, por essa requalificação, mas é um senso de transformação também que é inevitável. Nós não nascemos prontos, estamos em constante evolução e é preciso uma humildade constante em Total. Aprender também, né, professor? Nós temos, eu sempre ouvia isso de um professor que eu considero muito, que foi meu professor no mestrado, e levo isso para a vida. Ele fala, enquanto você quiser ser economicamente ativo, continue estudando. Então, a educação é ao longo da vida. Não pense que eu sou competente. Só as competências têm um nível de obsolescência hoje muito rápido, muito mais rápido que no passado. Né? Na época dos nossos pais, ser competente é para uma vida profissional. Hoje não. Competência que você adquire hoje, daqui a 2, 3 anos já... Né? Marcela, você sabe, eu tenho mestrado, doutorado, tenho algumas pós-graduações. Não sou da área de TI, sou da área de gestão e educação, né? Mas já fiz mais de 30 cursos recentemente na área de inteligência artificial e ciência de dados. Por quê? Porque é uma competência que eu quero adquirir. Recentemente, agora, me matriculei numa pós-graduação em ciência de dados, né? E inteligência artificial. Por quê? Porque é uma competência que entendo que é muito importante para qualquer área, né? Então, assim, a gente tem que buscar isso, olhar e falar assim, o que eu tenho de competência, o que o cenário está mostrando que vai ser exigência no curto, médio e longo prazo, e correr atrás. Sim. Só depende da gente. É porque, às vezes, esse movimento que o senhor propõe é muito interessante. Uma pessoa que está numa situação confortável, que pode ser até uma falsa sensação de estar ali naquela zona de conforto, de segurança. E o senhor traz um movimento que é inevitável. Daqui só vai para frente, não é, professor? É isso aí. E é preciso se movimentar. É claro que tem pessoas que têm muitas habilidades, umas até a gente costuma chamar de dom, né? Então, aquela pessoa tem o dom para isso, nasceu para executar. E não é por conta disso que a gente deve se acomodar e buscar sempre se aperfeiçoar e sair da área, por exemplo. O senhor tem um cargo, uma competência muito valiosa, mas está em constante evolução. E assim, eu devo fazer, quem nos ouve, independente... Todo profissional. É importante porque todo profissional busque isso, fazer... Lembra que a gente falou no início do nosso bate-papo aqui, ó? Às vezes você está no olho do furacão e pensa que está tudo bem, né? Só que o entorno você não está observando, e a hora que você para olhar, você fala assim, ixi, fiquei para trás. Não dá para ficar para trás. Você tem que, de tempos em tempos, parar, fazer um autodiagnóstico e falar assim, ó, como é que eu estou no mercado? Como é que são minhas competências? O que o mercado está exigindo? E correr atrás. Né? Perfeito. Aí depende de cada profissional. Eu sempre falo para os meus estudantes assim, ó, a principal empresa que você tem que gerir, são estudantes de administração, é você. Sim. Né? Então, assim, você tem que cuidar da sua marca, você que tem que cuidar das suas competências. Então, se você não fizer isso... vai ficar para trás. Seu concorrente fará. Com certeza o fará. E aos jovens também, eu estou com uma filha que o ano que vem vai fazer ali o Enem, vestibular, enfim.
E esses jovens já estão sendo preparados com esse nível de informação. Isso também é muito valioso, não é, professor, para essas decisões? Sem dúvida. Né? E eu, às vezes, me arrepio ouvir um jovem falar, eu não gosto de tecnologia. Cara, não existe isso. Para sobreviver, você tem que gostar e vivenciar e saber lidar com tecnologia. Qualquer profissional, não é só o jovem, não. Independente da área, não é? Independente da área. Vê o professor Flávio aqui, estudando inteligência artificial, tendo cursos na área de tecnologia. Lá atrás, o senhor imaginava esse cenário, professor? Não imaginava. Fiz um curso assim de programação, para ter uma ideia de programação, né? de lógica de programação. Eu falava sempre assim, eu preciso dominar uma linguagem de programação, pelo menos uma. Mas era bem incipiente, perto da exigência que é hoje. Né? Perfeito. Professor, vamos fazer a nossa pausa, porque daqui a pouquinho o professor Flávio Fogel vai falar sobre as competências que serão mais valorizadas nesse novo cenário. E essa informação é muito valiosa. Toma nota de tudo que ele vai dizer por aqui, mas a gente abre espaço sempre para o repórter CBN, que chega trazendo as principais notícias do país a cada meia hora. Na volta, tem muito mais Conexões do Conhecimento. Aproveita e manda sua pergunta para cá, 99803-5580, é o nosso faleiro direto e reto. Não abrimos mão da sua companhia, não saia daí, que daqui a pouco tem muito mais faleiro aqui na nossa CBN Cuiabá. 2025, sigamos com o nosso estúdio CBN Cuiabá. Vou mandar um abraço à nossa audiência qualificadíssima. Tiago Rodrigues, maravilhoso, meu cabeleireiro, cuidou de mim hoje, tá lindo aqui, devidamente hidratado, ozonioterapia e tudo. E Matheus também, profissional da maquiagem, que cuidam de mim, estão ouvindo, queridos talentosos. Obrigada pela companhia sempre. Seguimos com Conexões do Conhecimento. E, professor Flávio, o senhor vai elencar pontos importantes, mas antes, professor, o José Renato, nosso ouvinte, audiência qualificada, mandou uma mensagem aqui tão valiosa. Se o senhor me permite, eu vou colocar a mensagem na pessoa aqui do Renato, nosso ouvinte, o José Renato. Tem muito dessa provocação, dessa reflexão que o senhor está propondo. Marcelo, boa tarde. É um assunto muito interessante, né? Mas eu quero fazer uma pergunta, até mesmo colocando a minha pessoa, né? Que às vezes a gente entra num comodismo e a gente muitas vezes faz uma comparação assim, fulano estudou tanto, parece que ganha igual a mim, né? Então a gente criou uma barreira na nossa mente, depois é tão difícil a gente mudar essa mentalidade, né? E eu tô tomando um susto aqui agora para ter um despertamento já na minha vida aqui a respeito desse assunto dessa tarde, viu? Tá vendo, professor? Tá provocando essa sua pauta hoje? Que bom, né? Um abraço ao Zé Renato. Zé Renato, assim, não basta estudar, tem que saber aplicar o que você estudou. E para isso, uma boa instituição é muito relevante, porque ela vai te capacitar e vai colaborar para que você saiba aplicar no seu contexto profissional aquilo que você aprendeu. Seja um saber fazer, ou até o atitudinal, né? Nesse cenário, eu acho que é importante você pensar como que você pode se aprimorar, né? E tem que fugir disso que você falou, a gente se acomoda, a gente fica no modelo mental, muitas vezes, que nos estagna. Né? E é importante romper com isso, né? Para romper com isso, eu quero sugerir a você e aos nossos ouvintes 3 pequenos passos que eu acho que pode ajudar nesse cenário. Primeiro, assim, avalie as suas competências atuais. Faça um diagnóstico, né? Com um profissional, professor, sozinho esse exercício pode acontecer? Você pode começar com uma pergunta, você pode até buscar um profissional depois, mas assim, começa com uma pergunta sincera para você mesmo. Mas não mente para você não, né? Tem que ser sincera. O que eu sei fazer bem hoje? Não vai dourar a pílula, fala o que você sabe fazer bem. O que o mercado está pedindo que eu ainda não sei fazer na minha área? Né? O que você está fazendo? Você está fazendo um primeiro diagnóstico de suas competências. Começa por aí, né? Use essa análise para identificar lacunas, né? Você pode comparar o seu perfil com competências como a que eu vou falar daqui a pouquinho, né? Compara com essas competências, né, que são as mais valorizadas até 2030, né, e começa a traçar a sua estratégia de capacitação. Para traçar essa estratégia de capacitação, aí vem o segundo passo.
Não adianta você querer fazer tudo de uma vez e correr, até correr atrás do tempo perdido, precisa de planejamento, senão você não chega a lugar algum, né? Então, assim, escolha uma competência que você acha que vai mais impactar a sua profissão, o teu contexto profissional, e escolha ela e busque, trace um plano para desenvolver, né? E lembre-se sempre que o cenário vai te exigir sempre aprender a aprender. O que significa isso, né? Mais do que saber tudo, o que vai te diferenciar é a sua capacidade de continuar aprendendo. E isso o mundo do trabalho vai nos exigir sempre, pessoal. Eu preciso saber e ter essa consciência de tempos em tempos parar, olhar o seguinte: o que eu faço bem, o que o mercado está pedindo para a minha área profissional que eu não faço, e como é que eu vou correr atrás disso. Então isso é aprender a aprender, né? Isso é a competência muito relevante que todos nós, independente do setor, precisamos desenvolver. Perfeito. E a gente dá um passo adiante, porque eu quero que o professor tenha qualidade para explicar aqui competências que serão mais valorizadas nesse cenário que o professor destaca para a gente. Começar falando do pensamento analítico. O que é isso, professor Flávio? Então, hoje o mundo é baseado em dados, né? Nós no Univag estamos, inclusive, de forma pioneira, como sempre a gente faz, fazendo todo o estudo para inserir a disciplina Ciência de Dados em todos os cursos. Por quê? Hoje qualquer decisão, qualquer diagnóstico que você vai fazer é baseado em dados. Com a revolução da tecnologia, né, do machine learning, das nuvens, da alta capacidade de processamento tecnológico que nós temos de dados, né? Então hoje você tem uma massa de dados disponíveis e fácil de ser trabalhada que te permite decidir com muito mais acurácia, muito mais eficácia, né? Uhum. Então, assim, todo profissional precisa aprender a usar, a analisar dados, né? Então, quando a gente fala em pensamento analítico, nós estamos falando disso. Capacidade de analisar informações para resolver problemas complexos e tomar decisões baseadas em dados. Ah, mas como é que eu vou tomar decisão baseada em dados na loja que eu tenho? Você tem que ter os dados dos seus clientes. Baseado nos dados do teu cliente, você vai poder analisar e ver, olha, meu cliente tem tido mais preferência por isso. Esse período é o período que eu tenho mais baixa procura. Esses produtos são os que eu tenho menos procura. E você está trabalhando com dado, então vou fazer promoção nele. Olha, eu vou fazer eventos ou promoções na minha loja para atrair mais gente nesses períodos, né? E aí vai. Professor, pode falar. É um ponto importante transformar esses dados, cada um, né, com a sua particularidade aí, mas nós temos 10 competências. Se o senhor me permite, eu quero ouvir um pouco. Essa é uma competência que me interessa muito, que é a criatividade, e que está muito ligada em solucionar problema. Eu vejo as pessoas às vezes reclamando, é muito problema. Que bom que tem problema e que tem formas inovadoras de resolver, né? Sim, e assim, é uma questão muito importante. Criatividade não é inata, criatividade você desenvolve, tem técnica para isso. Então, não sou criativo. Você pode desenvolver. Para com esse modelo mental de, não sou criativo, não nasci criativo. Eu ouço algumas pessoas falando isso e sempre tento desconstruir essa ideia equivocada. Na realidade, criatividade se desenvolve e ela é muito relevante, porque é ela que faz você encontrar soluções para dores, para problemas, né? E até para inovar, obviamente. Você precisa ser criativo. Uhum. E olha o lado bom. Uma das coisas que dizem que a IA não vai ter a mesma capacidade humana de fazer é ter insight, né, e ser criativo. Porque a gente tem que desmistificar uma coisa. A IA não é inteligência criativa e não é humana, porque tem a IA são o quê? Algoritmos que criam resultados a partir do conhecimento humano já gerado. Por enquanto, ela não gera conhecimento novo, né? Então, assim, criatividade é do ser humano. Então, é uma característica importantíssima. Criatividade não vai ser substituída por IA, gente. Tá vendo? E isso aí é uma habilidade para a gente desenvolver. Você falou até hoje que não é criativo? Para com isso. Deixa desse, como diz o cuiabano. E agora a gente parte para falar de resiliência, flexibilidade e agilidade. Enquanto eu falei, certeza que algumas pessoas balançaram a cabeça e falaram boa,
Porque essa união aí é valiosa demais. Que na realidade é a sua capacidade de lidar com mudanças, né? Como é que você lida com mudanças, como é que você se adapta a essas novas situações, né? E como é que você mantém o seu desempenho, os seus bons resultados sob pressão. Hoje, cada vez mais, principalmente as gerações mais novas, não têm sabido lidar adequadamente com pressões. Nem né? com frustração. E né? nem com frustração, Infelizmente. perfeito. É muito boa essa sua observação, Marcela. Então, assim, quando nós falamos de resiliência, flexibilidade e agilidade, está ligada a esse cenário, me adaptar às mudanças, saber me adaptar a essas mudanças e agir sob pressão. Né? Isso é uma competência muito relevante, porque o cenário vai ser cada vez mais volátil, gente. As mudanças com a tecnologia, com os avanços, vão ser cada vez mais rápidas e nós precisamos nos adaptar. Agora a gente fala de curiosidade e aprendizagem contínua. Quem é do time dos curiosos aí? Eu tenho uma curiosidade constante, assim, que me motiva diariamente. E eu acho isso um grande diferencial, sabe, Marcelo? Porque isso é que nos faz sermos inquietos e obstinados em construir coisas novas. Eu gosto muito dessa palavra, do obstinado, né? Eu acho que para crescer você tem que ter alguns conceitos e alguns objetivos. E você traçou seus objetivos, você tem que ser obstinado em relação a ele, né? Eu trabalhei com um coach um bom tempo, né, no passado, e às vezes eu virava para a pessoa que eu estava atendendo e falava assim, você traçou seu objetivo, de 0 a 10, qual é o seu comprometimento com ele? Ele falava 9. Eu falei, cara, volta para a prancheta e redefine. Pô, você traçou o objetivo e de 0 a 10 é 9? Para. Sossega. Então, assim, você tem que ter foco nisso, né? E curiosidade de outros assuntos. Eu busco sempre outras informações que não são da minha área. Não é só cuidar da vida dos outros, não é essa curiosidade que eu estou falando, que também é bom às vezes. Mas, por exemplo, professor, eu entrei num clube do livro, que são livros totalmente diferentes da minha área, porque a gente tem que ter essa curiosidade. Tem, claro. Não só do que é ali do cotidiano. Sim, por quê? Porque isso te aumenta o repertório. Sim. A gente fala que o repertório é um T invertido, né? Você tem a cultura geral que você forma e você tem a cultura técnica que é o pilar vertical do T. Esse aqui, ele vai se atualizar muito rapidamente. Sua cultura geral, ela só se expande. Né? Só que ela é muito relevante para te ajudar a ter insights. Né? Sim. E isso a gente às vezes não se toca. Vamos falar Para isso, a aprendizagem contínua é muito relevante. Muito relevante. E liderança e influência social? Cada vez mais no cenário profissional, a gente tem que ter capacidade de inspirar, de motivar e mobilizar pessoas. Né? Os contextos são cada vez mais colaborativos no trabalho. Então, não tem como você não exercer essas características num contexto colaborativo. Vamos falar um pouco de trabalho em equipe. Tem gente que tem dificuldade, que faz cara feia. E olha, mude isso, porque a chance, se você não mudar, de ficar fora do mercado é muito grande. Você tem que saber trabalhar em equipe, né? Se comunicar bem, saber ouvir, né? Entender o outro, perceber o outro e construir junto. Né? Sozinho a gente constrói conhecimento e soluções em progressão aritmética. Juntos nós criamos soluções em progressão geométrica. Por quê? Porque nós combinamos conhecimentos, nós combinamos insights. Então tem que trabalhar em equipe, gente, não tem outra alternativa. E gestão de talentos? É importante para os líderes também, né, professor? Para os líderes e para quem quer ser líder e progredir, né? Também. Ou seja, porque você pode ter um par seu menos experiente e que você pode ajudar a pessoa a se desenvolver, né? Então, a questão da gestão de talentos é a sua habilidade de desenvolver pessoas, de gerenciar equipes, de proporcionar crescimento profissional, né? Mas eu não sou um gestor, não preciso disso. Mas se a pessoa enxergar que você tem essa característica, porque o estagiário chega na sua área e você ajuda a desenvolvê-lo para ser um ótimo profissional, com certeza é um diferencial para você assumir uma liderança. Vamos falar um pouquinho de autoeficácia. E aí a gente chama atenção para a autoconfiança. Exata, autoeficácia é isso, é a sua confiança que pode realizar. Eu tenho capacidade, né? Eu tenho energia, tenho capacidade, tenho persistência para alcançar o resultado. É disso que nós estamos falando
sobre autoeficácia, né? É aquela coisa, se eu falo para a pessoa, vejo a pessoa e falo, você é capaz. Se ele não acreditar nisso, eu brinco até com meus estudantes, às vezes falo assim, pode materializar Jesus Cristo aqui e falar, filho, você é capaz. Se você não acredita nisso, meu velho, esquece, nem ele faz milagre, né? Isso, professor. Vamos falar um pouco da gestão ambiental e aí na sequência também redes de cibersegurança. São 2 pontos aí importantes para fechar. Muito bem. A gestão ambiental é você entender essa questão de sustentabilidade hoje, né, e atuar com responsabilidade socioambiental. Essa é a competência nesse cenário de mudança climática, de grandes impactos e das mudanças climáticas, é uma competência extremamente necessária. E nós estamos falando de tecnologia, então você saber de redes de cibersegurança, principalmente segurança de dados, também é fundamental. Professor Flávio, e eu vi que o senhor preparou aqui um apanhado com as profissões que devem crescer até 2030. O nosso tempo está acelerado, mas eu faço questão de abrir esse espaço para o senhor citar aí, porque tem muita gente esperando essa informação aqui. Então, as profissões na área de tecnologia de informação são profissões que tendem a crescer muito. As profissões ligadas a energias renováveis, à sustentabilidade e também as profissões ligadas ao cuidado, né? Ligadas à educação, à saúde, essas profissões devem crescer de demanda também, né? Por quê? Porque essa área, né, com envelhecimento populacional, vai demandar cada vez mais cuidados. E uma área também que é muito relevante, Marcela, é a área ligada a vendas. Né? A IA pode até vender automaticamente pelo site, mas o vendedor não vai ser substituído para grandes vendas, para grandes negociações. Eu encontrei aqui na lista que o senhor apresentou desse estudo, professores especialmente no ensino médio e superior. Fiquei feliz em encontrar essa informação. Até para capacitar esses jovens nessas novas competências, né? E aí a gente vê, Marcela, a importância, né, da universidade. Sim. Né? Porque muita gente fala assim, preciso fazer curso superior nesse cenário. Eu às vezes ouço muito jovem falando isso. Vale a pena ainda nesse cenário tão volátil investir num curso superior? Vale, sabe por quê? Porque as competências são cada vez mais complexas. E a universidade, ela é preparada para te trazer esse pensamento mais complexo e estruturado, né? Então, assim, o curso livre, o curso de curta duração, ele é relevante para você fazer a sua requalificação, né, ou seu aprimoramento. Eu tenho uma competência que eu preciso atualizar, então você faz seu aprimoramento, sua atualização. Eu quero me requalificar, adquirir outras competências além das que eu já tenho, né? Aí você vai fazer um curso livre, uma pós-graduação. A educação é constante. Agora, a tua base, o repertório profissional inicial, precisa de um curso superior, né? Com certeza. Os dados, já que a gente falou tanto de dado, mostram isso. Uma pessoa com curso superior, isso é dado do MEC, tá, gente? Não é meu, não. Ganha 140% a mais que uma pessoa sem graduação. Quando você compara a pós-graduação com uma sem graduação, passa de 250%. Olha isso. Né? Então, são dados oficiais. Então, o curso superior é muito importante. É claro, não é em qualquer lugar, né? Não mesmo. Você tem que buscar uma universidade, porque assim, todos nós precisamos pensar a educação nesse cenário como um investimento. Se eu sou a minha empresa, a empresa que eu preciso deixar sempre com grande diferencial, isso é um investimento na empresa Flávio, na empresa Marcela, na empresa você ouvinte, né? Então, assim, é um investimento que está valendo você. Então, faça um bom investimento. Escolha quem vai te ajudar a crescer, a se capacitar. Isso é muito relevante. Aprenda a aprender. Está aqui na pauta do professor. Vou parafrasear. Professor Flávio, minutos finais, um alerta muito importante para o mercado de trabalho. Fique à vontade se faltou algo para a gente destacar, movimentos importantes do Univag. Eu sempre fico muito feliz quando vejo que é quarta-feira e que eu vou sair daqui com mais repertório aprendendo com o senhor, com o Univag. Eu que agradeço a oportunidade de trazer. A gente sempre pensa assuntos que sejam relevantes para os nossos ouvintes e esse, inclusive, faz parte de um trabalho que a gente sempre faz no Univag de manter os nossos cursos bem atualizados para as demandas
demandas do mercado para que a gente forme bem, né? E forme os profissionais que o mercado precisa para que ele tenha alta empregabilidade e ele saia satisfeito. Porque o que eu sempre falo lá no Univag é o seguinte, ó, quando alguém busca um curso superior, ele tem um desejo primordial, sabe qual é? Mudar de vida. Sim. Melhorar de vida. E é com isso que a gente trabalha no Univag. Então, isso demanda uma responsabilidade nossa muito grande e nós temos muito cuidado nisso, né? E por fim, a novidade do Univag, estamos com o vestibular de medicina por meio do ano aberto a partir dessa semana. Então, os alunos interessados em medicina no meio do ano, o edital já está lá nas redes sociais, no site, inscrições abertas. Atenção, não vai perder o prazo, eles são super ativos nas redes sociais, no site também. Fique atento que é essa semana. Essa semana começa. Professor Flávio, obrigada pela participação, engrandece sempre. Eu que agradeço a oportunidade e até a próxima quarta. Que assim seja. Fiquem com Deus.